Glória a Deus. Recebam todos a paz do Senhor, amém? Você está feliz com Jesus? Amém? Eu quero louvar a Deus pela oportunidade que Ele nos concede de poder conhecê-los e de juntos entregarmos um culto ao Senhor nessa ocasião tão especial, na festividade do coral. Que Deus seja louvado por essa oportunidade. Eu também quero louvar a Deus pela vida do pastor Eduardo, pelo ministério, família, tá bom? Que a boa mão de Deus permaneça sobre a sua casa, e também quero agradecê-lo pela confiança de nos ceder o púlpito para falarmos do amor de Deus. Que Deus seja louvado. Ao meu amigo pastor Robson, irmãos, eu conheci o pastor Robson dentro de um centro de recuperação, onde nós fomos internos. Na ocasião ele era obreiro ainda, e eu via o pastor Robson pregando, pastor Emerson. Eu ficava, eu preciso ter isso. Eu preciso receber isso que ele tem. E eu lembro de uma noite, a gente fazia muito jejum, né? Eu preciso falar isso aqui. A gente fazia muito jejum lá, e eu lia a Bíblia, irmão, não entendia nada. E quando eu via o pastor Robson pregando, eu falei, não é possível. Eu lembro de um dia sentar com ele do lado da piscina e falar, pastor, me ensina. Na verdade, ele era obreiro, né? Eu, Robson, me ensina a ler. Aí ele parou comigo e me deu uma atenção. E eu lembro do texto até hoje, a forma que ele me ensinou a desenvolver o texto. Eu louvo a Deus, hoje nós somos amigos. Deus tem nos abençoado. Que Deus abençoe a vida do pastor Robson, da sua família, tá? Deus seja louvado pela vida de vocês. A minha esposa, missionária Midiane, está junto comigo, ela é uma guerreira. Nós estamos esperando o profeta Benício, deve nascer em dezembro, em janeiro. Eles estão comigo, são uma bênção na minha vida, te amo, tá? Deus abençoe. E no final do culto ela vai estar lá fora com alguns brownies. Se você puder, passa lá, abençoa a minha esposa. Eu tenho certeza que Deus vai te recompensar, tá bom? Pastor Emerson, bom te ver, tá? Deus seja louvado pela sua vida. Pega a sua Bíblia aí, em nome de Jesus, e abra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Atos, capítulo 16. Versículo 25. Atos, capítulo 16, versículo 25. Está escrito: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho o grande terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se a cadeia de todos. E você dá um glória a Deus. Glória seja dada ao nome de Jesus. Meus irmãos, quando nós paramos para analisar o capítulo 16 do livro de Atos, o versículo 6, ele vai mostrar para nós um projeto que Paulo tem no coração. O projeto de Paulo é ir para Frígia e Galácia, cidades asiáticas, cidades da Ásia. E Paulo quer pregar na cidade da Ásia, ou na verdade na Ásia, nas cidades de Frígia e Galácia. Só que o texto vai nos dar uma informação que, por mais que o propósito de Paulo seja de pregar a palavra, que o projeto de Paulo seja à vista do mesmo bom, o texto diz que
o Espírito de Deus, o Espírito Santo vai impedir Paulo de chegar à Ásia. Paulo projeta, Paulo quer, Paulo tem propósito, mas a Bíblia diz que o Espírito de Deus vai fechar as portas, impedir Paulo de viver os seus propósitos. Pastor Sandro, porque Deus às vezes me frustra dentro dos projetos, e às vezes os meus projetos aos meus olhos parecem bons. O projeto de Paulo era alcançar vidas, pregar o Cristo, a suficiência de Cristo. Mas ainda assim, pastor Emerson, o Espírito Santo vai impedir. O Espírito Santo vai fechar as portas. Nem sempre viver o centro da vontade de Deus é viver portas que eu desejo entrar por elas. E por mais que os projetos parecem bem aos meus olhos, eu tenho uma consciência e preciso ter esse equilíbrio, esse discernimento de entender que Deus ainda é quem dá a última palavra. A Bíblia diz que o coração do homem faz planos, mas que a última palavra vem da boca de Deus. Eu estou introduzindo a mensagem, mas se você puder olhar para quem está do teu lado, diga para ele: seja sensível à voz do Espírito Santo. Crente cheio do Espírito Santo não faz o que quer. Crente cheio do Espírito Santo não entra onde quer. Crente cheio do Espírito Santo seja guiado pelo mesmo. A gente precisa ser tão cheio do Espírito Santo, aleluia, e ter a sensibilidade, se Deus dizer não, ainda que pareça bem aos nossos olhos, nós precisamos voltar atrás, ainda que precisamos dar alguns passos, e às vezes dar alguns passos atrás é avançar muitos à frente, porque o que Deus tem para nós é muito melhor do que aquilo que nós planejamos para nós. O projeto de Deus é muito melhor do que aquilo que você projetou. Alguém já está de mão levantada do meu lado esquerdo? Eu sinto paz no meu espírito para liberar isso aqui. Teve portas que se fecharam, aos teus olhos parece que o inimigo se levantou para que elas fossem fechadas, mas na minha boca Deus fala: foi eu que tranquei, fui eu que amarrei, porque tem algo melhor e maior para você viver quando você viver o centro da minha vontade. Às vezes sofremos porque Deus fechou portas. Às vezes sofremos porque Deus não permitiu entrarmos em lugares. Às vezes sofremos porque Deus não permitiu vivermos algumas coisas. Mas Deus me manda liberar uma palavra para alguém. Quando você estiver no centro da vontade de Deus, vivendo o plano dele para a tua vida, você vai dar glória a Deus por portas que se fecharam lá atrás. Tem coisas extraordinárias para você viver. Irmãos, olhando para a Bíblia, pastor Eduardo, eu percebo que às vezes Deus me frustra nos meus planos, para que os planos dele se concluam em mim. Os planos de Deus são mais altos, melhores. Eu vejo no primeiro livro do profeta Samuel, Ana subir ao templo, e Ana orava para que ela pudesse gerar, e o contexto diz que a sua rival Penina gerava muitos filhos, zombava de Ana. Ana ia no templo, no ambiente certo, para pedir ao Deus que pode abrir as portas. A Bíblia diz que Ana de ano em ano sacrificava, pastor. A oração de Ana era uma: Senhor, me permita gerar. E sabe o que o texto diz? Que o Senhor cerrou a madre de Ana. Perceba que Ana está pedindo ao Deus que fechou para abrir, mas quem não está deixando ela gerar é o Deus que ela está orando. Por quê, pastor? Porque Ana ora no propósito de gerar o que todo mundo está gerando. O que todo mundo gera é o que Ana quer gerar. Só que
Israel estava vivendo um declínio espiritual. Ofni e Finéias, os filhos do sacerdote Eli, estavam corrompidos. Deus queria virar uma chave. Deus queria levar o povo de volta ao altar, à adoração. Deus queria dar um up espiritual no povo. E Ana está pedindo: eu quero que todo mundo tenha. Enquanto Ana pede que todo mundo tenha, pastor Eduardo, Deus está segurando. Deus está segurando. Não, olha para quem está do teu lado, por favor, e diga: Deus não quer te dar o que todo mundo tem. É por isso que está demorando. É por isso que Ele está segurando. É por isso que a porta está fechada. Por quê, pastor? Porque se você gerar agora, você gera o que Penina gerou. Se você gerar agora, você gera o que todo mundo gera. O que Deus quer dar para Ana não é coisa comum. O que Deus quer dar para Ana é Samuel. Samuel foi sacerdote, profeta e juiz. E pastor, dentro desse contexto, aleluia, nenhum homem comum havia exercido o tríplice ministério. O que Ana vai gerar, o que Ana quer dar para Deus é fora do comum. O que Ana vai receber de Deus não é o que todo mundo está recebendo. Deus vai dar algo exclusivo para Ana. Quando Ana entender que ela vai gerar o que Deus quer que ela gere, aí Deus abre para ela gerar o que ela nunca imaginou de gerar. Eu vou repetir isso mais uma vez. Deus me trouxe aqui na Asaf para pregar para alguém que está pedindo algo comum para Deus. E Deus me usa nessa noite de festividade do Coral Asaf, para dizer: o que eu tenho para você é fora do comum. O que eu tenho para você é sobrenatural. O que eu tenho para você é um milagre exclusivo. O que você vai gerar, a tua família não gerou, os teus vizinhos não geraram, os teus amigos não geraram. Você só quer um CNPJ. E Deus está dizendo: eu quero te colocar, aleluia, responsável por muitas famílias. Alguém está de mão levantada aí? Eu estou sentindo uma graça de Espírito Santo tomando esta casa. A porta se fechou para Deus fazer algo extraordinário na tua vida. Deus tem um milagre exclusivo para você. Se for para Jesus, aplauda com mais força. Libera a glória, aleluia. Quando Deus fecha uma porta, é porque Ele já tem um destino preparado para mim. Vou repetir isso aqui. Quando Deus me fecha uma porta, é porque Ele já tem um destino preparado para nós. Deus não está condicionado aos meus recursos, à minha sabedoria, à minha eloquência. Deus não está condicionado às minhas amizades. Deus sabe onde me leva e por que me leva. Crente cheio do Espírito Santo, pastor Eduardo, sabe que não fica por aí perdido. Crente cheio do Espírito Santo conhece o destino que Deus tem para nós. Paulo quer ir para a Ásia, mas Deus quer levar Paulo para a Macedônia. Existe um destino preparado. Pastor Robson, o que mexe com a minha cabeça é ver crentes nos dias atuais, mediante o contexto que nós vivemos. Sabemos que a mensagem que Cristo pregou no Monte das Oliveiras há 2000 anos atrás está tão atual, e a vinda de Cristo está tão próximo. Os sinais dos tempos estão aí. E eu vejo crente no dia atual perdido, sem entender o que está acontecendo. Jesus disse: por causa do meu nome vocês serão perseguidos. Vocês vão ouvir rumores de guerra, haverá pestes, muitos de vocês serão entregues à morte, se levantarão falsos profetas, falsos cristos, que se for possível vão enganar até os meus escolhidos.
Mas ele também disse: aquele que permanecer até o fim, este será salvo. No mesmo sermão ele disse: vocês olharão para o alto e verão o Filho do Homem entre as nuvens com poder e grande glória. Ele vai olhar para a igreja e vai dizer: vinde benditos de meu Pai, e entra no gozo do meu Pai. Aleluia. Existe um destino preparado para crente cheio do Espírito Santo. Alguém me levantou as mãos do meu lado direito. Crente cheio de Deus não fica por aí batendo cabeça. Crente cheio de Deus sabe onde vai chegar, conhece o destino. Jesus disse: aqueles que estiverem à destra do rei, ele vai dizer: entra e toma por herança o que já está preparado desde a fundação do mundo. Eu não sei se vai dar para você dar glória com isso, mas se as portas das terras se fecharem, existe uma porta aberta no céu. Existe um destino preparado para a igreja lavada, remida no sangue do Cordeiro. Nós sabemos para onde vamos, conhecemos o nosso destino. Deus tinha um destino para Paulo, e a Bíblia diz que Paulo chega na cidade de Filipe, e quando ele chega na cidade de Filipe, ele não encontra uma sinagoga. Ainda não havia inaugurado uma igreja lá. Você sabe que dentro do contexto precisava ter 10 homens, 10 judeus, para que se pudesse inaugurar uma sinagoga. E a Bíblia diz que Paulo, no dia do culto, no sábado, no Shabá, Paulo quer orar, mas precisa sair da cidade de Filipe, porque na cidade não é pregado o reino de Deus, não é pregado o Deus de Israel. E a Bíblia diz que ele vai a um lugar às margens do rio e vai encontrar algumas mulheres orando. A Bíblia diz que Paulo se reúne com elas e ele começa a pregar, pastor Eduardo. E quando ele começa a pregar, uma mulher chamada Lídia vai abrir o coração. E a Bíblia diz que Deus abre o coração de Lídia para ouvir a palavra de Deus por intermédio de Paulo. Eu gostei disso aqui. Porque Deus fechou as portas da Ásia, e Paulo, sensível ao Espírito Santo, ao obedecer ao mesmo, vai encontrar uma porta aberta no coração de uma mulher. Porque às vezes o que eu quero é que portas terrenas se abram, e Deus está dizendo: eu quero abrir portas de coração de pessoas por intermédio da tua vida. Porque pessoas são melhor do que lugares. Será que você consegue olhar para quem está do teu lado e diga: algumas portas se fecharão para que corações sejam abertos? Eu vou repetir isso: algumas portas da terra se fecharão para que alguns corações sejam abertos. Eu lembro no ano de 2016, eu enfrentei uma enfermidade, e eu lembro que os primeiros, aleluia, sintomas foi no altar pregando, pastor Robson. Aleluia, eu saí daquele culto, 10 almas se renderam a Jesus. Eu saí daquele culto direto para o hospital. Quando eu cheguei no hospital, a médica disse: você precisa ir para um hospital melhor, porque se acontecer o que eu estou pensando, você não vai sobreviver. E eu estava com algumas pedras na vesícula, o negócio doía, irmãos. E eu estava sem plano de saúde, eu tive que entrar pelo SUS. E todas as vezes que a minha cirurgia era marcada, aleluia, chegava no dia, cancelava. E eu fiquei 1 ano sofrendo com essa enfermidade. Eu não conseguia comer nada e eu fui emagrecendo muito. 1 ano sofrendo, 1 ano, aleluia, sentindo dores. Até um dia que uma porta se abriu para eu operar. E eu entrei naquele hospital, deitei naquele hospital e eu pensei que a cirurgia seria no dia seguinte. Mas no dia seguinte não aconteceu. E naquele dia seguinte tinha uma mulher tomando conta de um senhor no mesmo quarto que eu estava. E eu orando para Deus: Deus me cura, eu tenho medo de cirurgia. E o meu medo, pastor Eduardo, era de eu tomar anestesia geral e não ter força de voltar. Aleluia, cada um tem seus medos, né? Eu estava com este medo. Só que Deus não me curou. Portas se fecharam na terra, coisas não aconteceram dentro do meu
cronograma. E eu fiquei olhando para aquela mulher. O Espírito Santo disse: eu te trouxe aqui não para operar, eu te trouxe aqui por causa dela. Eu não sei se você consegue entender os propósitos de Deus, mas às vezes Deus fere a gente para sarar alguém. Às vezes Deus fere a gente para curar as feridas do coração de alguém. Eu lembro, pastor, que eu me aproximei dela e comecei a falar de Cristo. Ela disse para mim: o meu pai, é o meu pai que está aqui, está prestes a morrer. Não sobrou ninguém da família, pastor Emerson, a não ser eu, e agora eu estou aqui para cuidar dele. Ela disse: o pior você não sabe, o pior é que eu sou a filha que ele mais abusou na infância. Como ele me maltratou, me abusou de todas as maneiras, mas eu estou aqui. Eu disse: filha, Deus me trouxe aqui para te curar de todos os traumas que você carrega da tua infância. Deus me trouxe aqui para te trazer uma palavra de conforto. Ele pode ter te maltratado, mas tem um pai que te abraça e te cura neste momento. Alguém está de mão levantada aí? Eu vou liberar mais uma vez. Às vezes Deus vai ferir a gente para curar as feridas de alguém. E eu vou para a Bíblia, porque Isaías profetizou que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as feridas dele nós fomos sarados. Você tem mão para levantar? Eu sinto a presença do Espírito Santo de Deus aqui. Algumas portas serão fechadas para que corações sejam abertos. Pastor Emerson, uma linda igreja estava nascendo em Filipos. Lígia se batiza, e ao abrir o coração, ela abre a porta da sua casa. Pastor Robson, a porta da Ásia está fechada, mas já tem um coração e uma casa aberta. Não, o que Deus vai fazer na sua vida é muito mais lindo do que aquilo que você planejou. Alguém levantou as mãos lá? Eu vou repetir isso aqui. O que Deus vai fazer na sua vida é muito mais lindo do que aquilo que você projetou. Quem sabe você está vivendo projetos, aleluia, referentes àquilo que você ouviu alguém dizer que você tinha que viver. Quem sabe você está vivendo numa linha que a família disse é tradição, você precisa cumprir. Deus está dizendo: feche todas as portas para mudar a rota da tua história. A tua história não vai ser mais a mesma. Eu sinto o Espírito Santo me impelir a liberar uma profecia enquanto eu estou pregando. Eu não sei se você vai pegar isso, mas enquanto eu estou pregando aqui, pastor Emerson, aleluia, traumas de infâncias estão sendo quebrados agora. Deus tem uma rota nova para a tua história. Deus tem uma rota nova para a tua vida. Meu irmão, eu sou pentecostal, eu estou sentindo uma graça de Jesus aqui. Aleluia, glória a Deus, glória a Jesus. Eu sinto o poder de Deus se manifestando na Asaf, e Deus dizendo: eu estou mudando a rota da tua história. Você não vai caminhar pelos teus caminhos, você vai caminhar pelos caminhos que Deus preparou para você. Tenha um coração aberto, e a porta de uma casa aberta para alguém que tinha algumas portas fechadas. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A Bíblia diz que quando Paulo saía para a oração, uma menina possuída de um espírito maligno, um espírito de engano, gritava dizendo que eles eram homens de Deus e que pregavam a palavra da salvação. Não é a mensagem que ela prega, mas é quem prega de dentro dela que incomoda Paulo, porque ela está pregando uma verdade, mas a fonte é o espírito de engano. E Paulo é cheio do Espírito Santo. Paulo vai repreender o demônio.
e vai expulsar o mesmo. Lembra que Paulo teve a Ásia fechada, mas agora tem um coração aberto, a porta de uma casa aberta e uma menina liberta. Deus tem planos melhores e maiores do que os nossos. A Bíblia diz que os senhores dessa menina ganhavam dinheiro. Eles se sentem incomodados e levam Paulo e Silas à praça pública, ao magistrado. Eles rasgam as vestes de Paulo, expõem a vergonha de Paulo em praça pública. A ordem para que açoitem Paulo e Silas, eles vão apanhar com varas. A Bíblia diz que eles vão prender os pés num tronco e levar Paulo ao cárcere. Perceba que Paulo está sendo sensível ao Espírito Santo, mas agora está sofrendo consequência, retaliação por isso. Quando tudo parece estar dando errado, não quer dizer que Deus nos abandonou. O fato de eu obedecê-lo não me priva de enfrentar problemas. Paulo está com a vergonha exposta, com os pés e mãos amarradas, com o corpo ferido. Eles estão presos no cárcere interior. A chave está na mão do carcereiro, Pastor Robson. E quando o inferno pensa, agora acaba, agora para, quero ver pregar ferido, quero ver cantar preso, quero ver adorar machucado, maltratado, com a vergonha exposta. E sabe o que mexe comigo? É que Deus não interviu. Deus deixou tudo acontecer. E está Paulo e Silas amarrados no cárcere interior. E o diabo dizendo, agora eu acabei com ela, agora eu acabei com ele. Porque tudo que o diabo quer é que a gente acha que é hipocrisia pregar ferido. E a gente vive um tempo em que se prega muito e que ferido não pode pregar, em que ferido não pode adorar, em que ferido não pode aconselhar. Eu concordo, quando o ferido não tem maturidade, não tem que pregar mesmo, porque vai acabar ferindo alguém. Mas ferido, cheio do Espírito Santo. Pastor Emerson, o diabo diz, quero ver agora pregar traído, quero ver agora adorar ferido, quero ver agora pregar preso, prender os pés de Paulo, mão de Paulo, ferir o corpo de Paulo e Silas, expuseram a vergonha de Paulo e Silas. Mas o interior de Paulo está livre, a mente de Paulo está liberta. O diabo pode amarrar meu corpo, ferir meu corpo. E eu lembro de Jeremias, Pastor Robson, apanhando do filho do sacerdote. Ele fica frustrado, ele diz, eu estou apanhando, isso aqui é vergonha. A palavra do Senhor virou vergonha na minha boca. O Senhor me iludiu, iludido eu fiquei. Aí Jeremias pensa em parar. Ele disse, mas todas as vezes que eu penso em parar, tem uma chama que arde dentro de mim, um fogo que queima nos meus ossos, que eu não posso conter. Pode até ferir meu corpo, mas o meu interior está aceso. Pode até prender minhas mãos, mas a minha alma está livre. Alguém está de mão levantada aí? Eu vejo Paulo olhar para Silas e Paulo, estamos amarrados, estamos feridos, estamos presos, mas dá para adorar ainda, dá para liberar um louvor ainda, dá para liberar uma adoração ainda. Eu vim pregar na festividade da Asaf, e eu tenho certeza que alguém entrou aqui debaixo de guerra, o diabo gritando na tua mente, dizendo, quero ver cantar sendo traída, quero ver cantar sendo perseguida, quero ver cantar com a porta fechada. O que deixa o diabo endemoniado é que
que deu 5:30 da tarde, você entrou para o teu banheiro, tomou um banho, botou a melhor roupa, lançou teu perfume e diz: pode até machucar meu corpo, mas meu espírito está livre para adorar. Deixa eu ver se tem alguém aqui que vai levar fogo que Deus acende, homem não apaga. Ai, 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 ai. Um verdadeiro adorador não para no dia da luta. Um verdadeiro adorador não para no dia da perseguição. Um verdadeiro adorador não para no dia da traição. Aleluia. Judas se levantou da mesa. Jesus disse: pode ir, Judas, e faz o que tem que ser feito. O Filho do Homem vai para cumprir aquilo que acerca dele está escrito. Mas ai do homem que por ele vier a traição. Judas se levantou e se retirou. O texto diz: e Jesus cantou um hino. Por quê? Porque não é traição que vai me impedir de adorar a meu Deus. Eu vim para adorar, eu vim para entregar o meu melhor. Eita, levanta as duas mãos se você é adorador. Eu tenho 2 minutos, eu tenho 2 minutos. E perto da meia-noite, eu não sei o que Silas orava, eu não sei que louvor Paulo cantava, eu sei que um culto foi estabelecido no cárcere. É alguém dizendo: estou preso aqui, mas aqui não vai me impedir de cultuar meu Deus. Eu vou entregar o que é dele, o que ele é digno de Eu estou ouvindo glória a Deus do meu lado esquerdo, eu estou ouvindo um glória a Deus do meu lado direito, eu já estou ouvindo língua estranha aqui. Eu estou pregando para crente doido, aleluia, que adora debaixo da luta, que adora debaixo da guerra. É crente que entendeu uma coisa: eu só não adoro porque ele faz, eu adoro por aquilo que ele representa, por aquilo que ele é. E perto da meia-noite, Paulo começou a cantar, Silas começou a... irmão, e não tem diabo que segure uma igreja adoradora, e não tem cadeias que seguram. Oh, ai, 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 eu estou sentindo uma graça de Deus aqui. O carcereiro até tem a chave, mas o Deus que é adorado abre qualquer porta, pastor. A oração é a chave invisível que abre portas visíveis. A adoração é a chave invisível que abre portas. Olha a carne na mão de quem está do teu lado, no nome de Jesus. Dá uma sacudida nele e diga: é com a gente agora. Diga: os homens prenderam, diga: os homens trancaram a porta, mas se você orar e eu cantar, se a gente levantar, um momento de adoração aqui, não tem cadeia que vai segurar aquilo que Deus tem projeto. Eu vou te dar 10 segundos aí. Perto da meia-noite, um orava, outro cantava, e um orava. Você tem 10 segundos para liberar a melhor glória. Isso. Enche essa casa de adoração, enche essa casa de louvor, enche essa casa de glória. Eu conto 10 para te ajudar, vai. 9, abre a tua boca e adora. A tua adoração, aleluia, tem o poder de fazer o que a tua força não faz. Eu estou sentindo a presença de Jesus. É minha sanda. Tome da cabra cominaia. Tome na cominaraça. Irmãos, eu estou pregando Bíblia, mas eu acabei de receber um comando do Espírito Santo. E Deus está dizendo: enquanto a igreja me adora, eu estou enviando, aleluia, a solução do problema deles. Enquanto Paulo e Silas adoravam, Deus enviou um grande terremoto para sacudir os alicerces da prisão. Eita, eu vou repetir isso. Enquanto havia adoração lá no cárcere, Deus enviava, aleluia, um terremoto para sacudir os alicerces. Olha para quem está do teu lado, no nome de Jesus, e diga: o que estava fechado
vai ter que abrir por causa da tua adoração. Diga: ninguém vai amarrar, aleluia, quem Deus levantou, ninguém vai prender, quem Deus tem um projeto. Irmãos, eu estou sentindo graça, eu preciso terminar agora, mas se você puder, entrega o teu melhor louvor aí, vai. Jebi Nassana Calabaraçanda Arábia. Sou maduro o suficiente para adorar depressivo. Sou maduro o suficiente para adorar ferido. Sou maduro o suficiente para adorar perseguido. Até porque o que me fizeram não vai desconstruir quem Deus disse quem eu sou. Eu sou o que Deus disse, não o que me fizeram. Enquanto eles adoravam, pastor Eduardo, a Bíblia diz que Deus enviou um tão grande terremoto que abriram todas, está no texto, que abriram não algumas, abriram todas. Eu não sei se você consegue pegar nesse culto profético, mas a adoração que você está entregando nesse tempo de crise tem o poder de abrir todas as portas que os homens fecharam. Alguém está de mão levantada aí? Foram magistrados, foram homens de patente que fecharam e trancaram Paulo e Silas na prisão. E Deus está dizendo: eles podem até ser grandes na patente, mas não é maior do que o Deus adorado de Paulo. Aleluia. Por que, pastor Sandro? Porque não tem homem maior do que o Deus que você serve. Segundo a Bíblia, os céus é a cortina de sua casa. Esse Deus é tão grande, que segundo a Bíblia, a terra é o descanso de seus pés. Aleluia. O Deus que você adora é tão grande, que segundo Isaías profetizou no capítulo 9, dizendo: um menino nos nasceu, um príncipe se nos deu, o nome dele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Olha o tamanho do Deus que Isaías está dizendo. Ele é Pai daquilo que não tem início e não tem fim. Ele é muito grande, pastor Eduardo. Aleluia. Para João em Patmos ele se apresenta dizendo: João, eu sou o que estive morto, mas agora estou vivo. Eu sou Alfa, eu sou Ômega, eu sou princípio e também sou o fim. Eu tenho a chave do inferno e a chave da morte. Alguém está de mão levantada? Eu entrego o microfone para o pastor Eduardo agora. O teu Deus é tão grande, que homem maior da terra não pode superá-lo. Ele pode trancar as portas e te enviar no cárcere, mas ele disse: diga para a igreja de Filadélfia que eu conheço as tuas obras e sei que tendo pouca força não negaste o meu nome e guardaste a minha palavra. Diz que para ela que eu coloco diante dela uma porta aberta, porque eu tenho a chave de Davi, que abre e ninguém fecha. Vou repetir: que abre e ninguém fecha. Levanta as duas mãos, é a última profecia. Se prepare, porque esse mês de agosto ainda, portas que estavam fechadas serão abertas por causa da tua adoração. Você consegue liberar mais 10 segundos de glória? Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e pregavam. Eu profetizo que este culto está promovendo no mundo espiritual um milagre extraordinário para a tua vida. Você consegue levantar as duas mãos e aplaudir a Jesus?
Então minha alma canta a ti.